Bem, mais uma tragédia, mais uma situação que nós podemos até colocar como título: crimes dolosos, crimes culposos ou simplesmente uma fatalidade. Porque, vendo os filmes sobre a região, fica mais que evidente de que ali o pessoal abusou, vamos dizer assim, da hipótese de um crime, de uma catástrofe. E é interessante até ver que não é por falta, como diz aqui, de alerta do CREA, né? O CREA acordou. Isso é natural. Nós passamos por décadas em que não havia dinheiro nem para fazer uma calçada ou um antipó na maioria das nossas cidades. Felizmente agora parece que o Brasil está numa situação melhor. A opção foi de cara construir circos, arenas, cuidar de futebol profissional a favor de uma multinacional chamada FIFA. Mas nós temos que investir, e muito, porque nós estamos tremendamente atrasados em relação à segurança do nosso povo, né? E por que isso? Além da falta de dinheiro, nós temos leis que, como o presidente da República, o ex-presidente Lula disse, que fazem com que pererecas e papagaios ou animais que estão espalhados pelo Brasil inteiro, plantas, sei lá o que, impeçam a construção do que é necessário para melhorar a segurança do nosso povo. Nossa infraestrutura está saturada, e quem duvida disso é só pegar a estrada, por exemplo, nessa época do ano, estradas no litoral, usar aeroportos, etc., para ver que não apenas estão saturados, como operando em condições precárias. Aqui morreram muitas pessoas, né? Essas mortes, essa tragédia poderia ter sido evitada, simplesmente. Porque há como, no mínimo, minimizar efeitos. Esse dinheiro todo que o governo agora diz que libera em ajuda e aparece de herói, poderia ter sido usado para a construção de barragens de contenção de cheias, para deslocar pessoas que estão morando em áreas de risco, e fazer ajustes que são mais do que necessários para que a gente não tenha que, todo ano, lamentar tudo isso que aconteceu. E também, evidentemente, precisamos de pessoas competentes. Existem certos cargos que não podem, em hipótese alguma, serem ocupados por pessoas mal preparadas. Defesa civil não é simplesmente apagar incêndio, né? É algo que vai muito além disso. É fundamental que a gente tenha, vamos dizer assim, segurança, tenha capacidade até de fugir de lugares eventualmente perigosos. Afinal, há limites para a engenharia. Nem tudo é possível, né? Então, é o caso até, né? Ainda ontem
fiz esse blog porque uma das coisas que eu achei extremamente interessantes foi descobrir que em Blumenau o pessoal agora começa a pensar em como fugir de áreas de risco. Algo que, alguns anos atrás, trabalhando como consultor do prefeito Décio Lima, tive a chance de me aprofundar, isso sem contar que vivi lá, nasci lá e sei que nossa região é sujeita a grandes enchentes, né? E tudo isso, se houvesse atenção melhor, nós poderíamos minimizar. Na época, antes disso, inclusive, estive visitando, na época, o governador Espiridião Amin, acompanhado do pessoal do Canadá, acompanhando como apoio técnico, eu e o César de Barros Pinto, quando os canadenses tinham a intenção até de uma parceria, de desenvolver um programa de alerta, de monitoramento de rios, etc. E, no entanto, isso não prosperou, ao menos pelo que eu sei. E no Vale do Itajaí, o projeto JAICA, graças à intervenção irresponsável de algumas lideranças do Vale, foi abandonado. Então, Santa Catarina é uma escola de situações, inclusive políticas, né, que atrapalham, que levam a isso. Porque, de fato, quando ocorre uma tragédia, isso é ótimo para o governador ou para outros que aparecem de herói. Descem de helicóptero, fazem discursos empolgantes e enganam o povo, né? E nós não podemos viver assim. Nós temos que ter uma atitude de maior cautela em relação à natureza. Até porque dizem que o clima está mudando. Se o clima está mudando, é o momento da gente investir em segurança. Até fiquei muito feliz com a notícia de que o governo, que o ministro La Paulista, que é o Mercadante, está querendo criar um Centro Nacional de Prevenção de Grandes Catástrofes. Tomara que isso nos transforme em um simples poleiro e contenha pessoas de fato competentes, capazes de trabalhar de forma séria, né? No Vale do Itajaí nós tivemos experiências tenebrosas e muita gente poderia ter sido salva ou ter tido uma redução de prejuízos se houvesse apoio, houvesse interesse, né, em reduzir as enchentes, a gravidade de um fenômeno natural que é inevitável em certas circunstâncias, né, mas que, além disso, enfrenta, da nossa parte, resistências até, porque ecologistas radicais, né, inibem ações, esquecendo que as grandes enchentes matam afogados, inclusive os animais que eles dizem proteger. Então,
é triste a gente, algo angustiante observar a inoperância e irresponsabilidade, né, dos nossos administradores. E num momento em que, é óbvio, nós estamos chegando a uma população maior, poucos são os lugares do Brasil em que nós não encontraremos cidades, pessoas morando, trabalhando, vivendo, né? Nós precisamos, de fato, de ações que minimizem essas catástrofes, né? Que, como foi dito, podem eventualmente ser até inevitáveis. Não há como, pelo menos por enquanto, evitar, por exemplo, que um asteroide, um meteorito, de repente, caia sobre a nossa Terra e tire do mapa regiões inteiras, como aconteceu há 10 mil anos no hemisfério norte, de acordo com o que a gente, sendo aposentado, viu na televisão. A verdade é que há o que fazer, podemos fazer muita coisa. Lembrando sempre que tudo que nós fizermos tem limites. Agora, esses limites são planejados. Há um tempo atrás, discutindo a ocupação na Vila Zumbi, ouvi das autoridades que o tempo de recorrência do sistema de proteção de cheias naquela área é pequeno, é 11 anos por aí. Só que uma enchente ali, em cima daquelas casas mal feitas, né, pode levar à morte de muita gente. Então, nós temos que colocar tudo o que sabemos a favor de uma política de qualidade, uma política de segurança, né? Isso é possível, né? Porque se o país entende que tem dinheiro para fazer festa, deve ter dinheiro para salvar pessoas. E aí nós temos que ter uma política de qualidade, de engenharia eficaz, né? Nós não podemos simplesmente aceitar obras feitas no joelho, né? Como a gente vê agora aqui em Curitiba, na questão do transporte coletivo, onde, sem mais nem menos, nós acabamos assinando contratos de concessão que aumentam o risco de acidentes, né? E para quê? Né? Nós poderíamos estar evitando isso, investindo de forma adequada em nossas cidades, desde a questão das calçadas até o problema da construção agora de um sistema de alerta de cheias, né? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque quando a gente não pode enfrentar, foge, escapa, né? Para evitar, por exemplo, o que aconteceu em Tubarão há uns 20 ou 30 anos atrás, né? Então, o que a gente vê no Rio de Janeiro é angustiante. Inclusive vendo a reportagem sobre esses desabamentos, principalmente esse aqui que foi bem filmado, né? É fácil de ver que houve um descuido muito grande. Esse descuido se refletiu, né, em construir aqui na base desse morro, tem em cima, né,
tem em volta. A chuva provoca destruição E e morte. por que isso, né? Tudo isso poderia ser evitado se nós tivéssemos mais engenharia e talvez menos política. Agora nós devemos ver isso como atos criminosos, né? Por omissão ou ação, muita gente deixou de fazer o que devia. E o resultado está aí, né? Alguns, né, deixando de matar pessoas. Outros dizendo assim, olha, eu estou aqui, né, preste atenção. A natureza dá alertas, né? Agora, vamos recapitular. Precisamos de boa engenharia. Esse caso aí do desmoronamento do Porto Chibatão, lá em Manaus, é impressionante, inacreditável, né? Nós temos que parar de construir em fundo de vale, nós temos que parar de brincar com a natureza, né? Até porque a água é uma das coisas mais tinhosas que existe, né? Ela não tem pressa, ela vai indo e vai provocando o que precisa para adiante tirar o pessoal do lugar e simplesmente dizer para todo mundo que é fundamental ter juízo, ter cuidado, né? As nossas prioridades, se gostamos de futebol ou coisa assim, partem da sobrevivência pura e simples. Quer dizer, nós temos que pensar na nossa sobrevivência. Isso, gente, só acontecerá se nós nos educarmos para o futuro e começarmos a agir agora com urgência, não para simplesmente fazer campanhas de esmola ou coisa, até que, felizmente até, vamos dizer assim, a coisa está atingindo a classe média e atingindo quem tem mais dinheiro, pessoas importantes, talvez o Brasil acorde.